casos de congruências entre triângulos. E aí, tudo bem? Bora lá, veja. Congruência entre triângulos, basicamente a pessoa teria que olhar todos os lados de uma figura e a da outra também. Os lados e os ângulos. Os três lados da figura, os três lados da outra, os três ângulos de um e os três ângulos da outra. Mas para não fazer tudo isso, existem alguns casos para a gente trabalhar congruência de triângulo. Então, esses três casos, existem alguns casos. Bora para o primeiro deles, que é o lado, lado, lado. Veja, você tem duas figuras. Sempre a comparação é entre duas figuras. E você vai olhar se essa figura é congruente a essa. Se essas figuras têm a mesma medida que essa. Ali está dizendo que é lado, lado, lado. Olha, essa aqui eu tenho 15. Aqui eu tenho 16. Na outra figura aqui é 15. Na outra é 16. E está garantido que é lado, lado, lado. E aqui embaixo você tem 17. Quanto é que vai ser x? Claro que é 17. E que relação estamos trabalhando aqui? Lado, lado, esse lado, lado, esse lado com esse lado, e esse lado com esse lado. Então, é lado, lado, lado. Tranquilo? É basicamente isso que foi garantido que eles são totalmente iguais pelo primeiro caso, L, L, L. Ou lado, lado, lado. Bem, bora verificar agora esse segundo caso chamado ala. Por que ala? O A, eu tenho aqui, ângulo. Esse lado e esse outro ângulo. Eu tenho dois ângulos e a medida que fica no meio. Eu tenho dois ângulos e a medida que fica no meio. Então, é ala. Ângulo, lado, ângulo. Olhando na outra figura, onde é que eu tenho isso aqui? Eu tenho um ângulo que é 40, igualzinho a esse. Aí tem a medida entre eles, que aqui é x. E lá no cantinho eu tenho 70. Eu tenho dois ângulos e no meio tem uma medida. E essa medida vale quanto? Já que ali é ala e está certinho, aqui é 25, né? E temos garantido. Aí, ângulo, lado, ângulo. Olha aqui, ângulo, lado, ângulo, certo? Eu tenho dois ângulos e a medida entre esses dois ângulos. É o segundo caso chamado ala, beleza? Congruência entre triângulos. Bem, bora para o terceiro caso de congruência de triângulos. Esse agora é o LAO, lado, ângulo, lado. Olha aqui essa figura. Eu tenho esse lado valendo 20, um ângulo de 60 graus, e entre esses dois lados, esse ângulo, né, é 30. Olha, eu tenho um lado, um ângulo e outro lado. Na sequência, lado 20, ângulo de 60 e outro lado aqui de 30. Então, é o LAO. Lado, ângulo, lado. Olha agora na outra figura. Eu tenho aqui, eu tenho 60 graus aqui, e aí eu tenho um lado aqui colado que é 20 e tenho um lado aqui que é x. Então, basicamente, você tem o quê? Lado, ângulo, lado. E eu dizendo que ele é LAO, é lado, ângulo, lado, quanto é que vale aqui nesse x? Esse lado daqui é esse daqui, subindo. O ângulo 60 é o que está ali no meio. E depois você vem aqui descendo, é a mesma medida daqui. Porque ele vem assim, lado, ângulo, lado. Não importa a direção, lado, ângulo, lado. O ângulo fica no meio entre as duas medidas. Claro, aqui é 20, aqui é 60, aqui tem que ser 30. Então, aqui é 30 centímetros. Tudo bem a ideia? Bom, então é isso aí. Então, temos o terceiro caso chamado LAO. Lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. LAO, é isso aí. Bem, bora aqui para mais um caso de congruência entre triângulos, beleza? Olha aqui, agora temos o lado, ângulo, ângulo oposto. O lado é adjacente, colado a esse ângulo aqui, é colado a esse lado aqui, certo? É um ângulo adjacente. Então, basicamente, temos o seguinte aqui, olha. Eu tenho aqui, eu tenho um lado, que é esse de 45, tem um ângulo colado ali de 50, que é aqui, o lado.
um ângulo de 50, e de frente para esse lado, eu tenho um ângulo ali, ó, de 30 graus, certo? Que é o ângulo oposto. Oposto a quem? Oposto ao lado que eu comecei, ó. Então, eu tenho um lado, ângulo adjacente, ângulo oposto. O ângulo adjacente ao lado e o ângulo oposto também ao lado. Tudo refere-se ao lado que eu começo. Então, basta dizer lado, ângulo, ângulo oposto. Bom, aí você pega esse daqui, ó, essa figura aqui. Eu tenho um lado, que é 45 centímetros, igualzinho àquele outro. Tenho o ângulo aqui de 50, que é o adjacente, que é o vizinho. Então, tenho o lado, tenho um ângulo. Quanto é que vale x? X é o quê? É o ângulo oposto, não é não? Então, quer dizer que o valor de x ali, ele vai ter quantos graus? Né? O oposto é esse daqui, ó. Né? Então, quer dizer que aqui é 30 graus. O valor desse ângulo ali é 30 graus, porque é o ângulo que está de frente para a medida de 45. A medida de 45, de frente para ele, 30 graus. Colado com ele, 50. Ó, aqui, colado com ele, 50. Então, mais uma vez, é lado, ângulo, ângulo oposto. O lado, o ângulo e o ângulo oposto. Tudo bem? O lado, o ângulo e o ângulo oposto. É isso aí. Valeu? Congruência entre triângulos, os 4 casos.